A lista de preocupações para quem investe na bolsa está bem grande. A gente tem guerra lá fora, a gente tem política zero Covid na China, juros e inflação subindo no mundo, e o investidor fica se perguntando se ainda é hora de investir na bolsa brasileira. É isso que a gente aborda no nosso Raio XP do mês de maio. Na nossa visão, é sim ainda um bom momento para se investir nas ações brasileiras e a gente traz alguns temas que vão falar mais sobre isso. Mas antes disso, a gente também fala do fluxo de investidores estrangeiros na Bolsa Brasileira, dado que abril foi o primeiro mês que a gente viu um fluxo negativo de saída de investidores estrangeiros na Bolsa Brasileira. Aliás, esse foi o primeiro mês de fluxo negativo de saída de investidores estrangeiros da Bolsa Brasileira desde o começo do ano. Isso fez com que a nossa bolsa caísse ao longo do mês de abril, o que foi parecido com as outras bolsas globais. Ou seja, de janeiro até março a gente tinha visto um movimento que a Bolsa Brasileira se descolou dos índices lá fora e agora no mês de abril a gente viu a nossa bolsa sofrendo, assim como as bolsas globais, que tiveram um dos piores meses desde a pandemia. Para falar um pouco mais disso e também de oportunidades na nossa bolsa, a gente traz dois outros temas que a Jenny vai falar agora, dos IPOs e também do segundo melhor setor nesse ano na bolsa, que eu acho que muita gente não vai saber qual é. Jenny, é com você. Isso mesmo, Ferreira. No ano passado, a gente viu um número recorde de IPOs. 46 empresas se tornaram públicas, ou seja, foram listadas na B3, movimentando aí mais de 60 bilhões de reais. Em 2022, infelizmente, não estamos vendo nenhum IPO acontecendo. E além disso, as empresas que fizeram IPO recentemente sofreram forte queda. Na média, as empresas que foram listadas desde 2021 caíram mais ou menos 20% desde que elas foram listadas. Porém, apesar dessa queda forte dessas empresas, a gente ainda vê oportunidades. Trazemos no Raio XP de maio uma listinha de empresas que fizeram IPO recentemente, mas que têm bons fundamentos, são de qualidade e a gente acha que podem ser boas oportunidades para investidores de longo prazo. Outro tema que trazemos no relatório do mês de maio é que depois de commodities, tem um outro setor que tem se destacado bastante na bolsa em 2022. O setor de elétricas, depois de commodities, tem apresentado o melhor desempenho no acumulado do ano. Isso pode até parecer um pouco contraintuitivo, porque empresas do setor de elétricas, normalmente elas têm uma correlação negativa com juros subindo. E a gente traz algumas razões que podem explicar esse movimento de alta que a gente está vendo. Em primeiro, com um sentimento de aversão ao risco no mercado de forma geral, levou os investidores a buscarem setores que são considerados um pouco mais defensivos, que é o caso das empresas do setor de elétricas. Isso porque são empresas que têm pouca correlação com o crescimento econômico, ou seja, o crescimento do PIB, elas também têm contratos ajustados pela inflação e também têm uma receita muito mais previsível. Em segundo, trata-se de um setor que ele é muito mais resiliente à inflação, isso porque os contratos das empresas de elétricas, elas são ajustadas com a inflação, então elas são menos impactadas com os preços subindo. E, por fim, a crise hídrica, que pressionou muito esse setor no ano passado, finalmente melhorou com o aumento das chuvas ao longo desses últimos meses e assim o preço dessas ações voltaram a finalmente subir. Obrigado, Jenny. Pois é, as ações brasileiras, elas continuam bastante atrativas e a gente vê um nível de valuation na nossa bolsa bastante baixo, ou seja, fazia muito tempo que não víamos a bolsa brasileira em níveis de preço sobre lucro como a gente enxerga agora. Então sim, é um ambiente com riscos e com volatilidade lá fora, essa volatilidade deve continuar ao longo dos próximos meses, mas a gente acredita que esse nível de valuation já traz um colchão para o investidor bastante interessante, que deve fazer com que a gente consiga navegar nesse período mais volátil sem tanto estresse. Dito isso, o nosso valor justo para a bolsa continua em 130 mil pontos para o final desse ano, sem nenhuma alteração. Ou seja, vemos ainda um potencial de valorização bastante interessante para as ações brasileiras. Por último, a gente atualizou todas as nossas carteiras de ações XP, que são a Top 10, Small Caps, Dividendos, BDR e a carteira ESG. Para acessar todas essas carteiras e muito mais, entra lá no Expert Pass. É isso para esse mês e a gente se vê no mês que vem. Até lá!